Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 24 de fevereiro, é o 7º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Lucas 6, 27 a 38. Eu gosto sempre de dizer que esse evangelista São Lucas, que é chamado o evangelista da misericórdia, nos coloca nesse 6º capítulo do seu evangelho as páginas mais bonitas, porém mais difíceis de nós entendermos, portanto, e vivermos o princípio evangélico, mas eu acredito que seja a essência da mensagem de Cristo Jesus e do seu reino, quando o próprio Cristo nos ensina ao dizer aquilo que é tão difícil de nós realizarmos: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Perdoai e sereis perdoados. Portanto, se nós vimos no domingo passado as bem-aventuranças, onde nós tivemos uma ideia do comportamento de Deus, e ao mesmo tempo a sua graça e a sua misericórdia para com os pobres e pecadores, hoje, portanto, nós estamos diante desse texto em que Jesus apresenta o comportamento das pessoas que acolheram a sua graça e a sua misericórdia. Ou seja, ele nos deu nas bem-aventuranças aquela graça, aquela misericórdia. Agora, como é que nós vamos praticar? Como é que nós vamos viver, portanto, a dimensão da misericórdia e do amor de Deus em relação a cada um de nós? Por isso, eu acho que a chave central de leitura deste evangelho está num princípio difícil de nós realizarmos, sobretudo quando Jesus fala: amai os vossos inimigos. Então vamos entender este santo evangelho naquilo que de mais significativo ele tem para cada um de nós. Portanto, nós queremos que as pessoas nos façam bem e muitas vezes nós desejamos o mal em relação às pessoas. Então as frases mais importantes desse santo evangelho, vamos começar com esses imperativos misericordiosos de Jesus, né? Que na verdade expressam a lógica do amor de Deus para conosco e não a lógica humana. Porque se nós pararmos humanamente para pensarmos como é que nós vamos amar os nossos inimigos, como é que nós vamos amar uma pessoa que nos fez o mal, como é que nós vamos dar a outra face para que a pessoa possa bofetear, então realmente é uma lógica que transcende a capacidade humana de nós pensarmos. Temos que pensar dentro da lógica de Deus, pois ele mesmo diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus juízos não são os vossos juízos. Talvez aquilo que mais pudesse expressar a essência de Deus, aquilo que Deus é mesmo, no mais profundo do seu ser, é misericórdia. Deus é misericórdia. Por isso o Santo Padre, né, como já falei na homilia passada, ele quis instituir, no ano de 2015, o ano santo, o ano extraordinário da misericórdia. É aquilo que define mesmo o rosto de Deus, né? O rosto de Deus é misericordioso. Deus é misericórdia, ou na linguagem de São João, Deus é amor. Sede misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Então, essas são as frases importantes. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos, né? Então, Jesus diz o que nós devemos fazer com nossos adversários, com as pessoas com as quais nós não temos uma boa relação ou não amamos suficientemente. Ele pede para nós amarmos, ele pede para nós fazermos o bem, ele pede para nós rezarmos por elas, e ao mesmo tempo parece explicar como se faz isto. Ou seja, através de quê? De um coração manso, humilde, generoso, dócil, abnegado, oferecendo, portanto, a face, como vos falei. Ou seja, deixando levar, portanto, a túnica, não é? Doando e ao mesmo tempo não pedindo, dando sem ter o que receber, não é? Então, aí vem a palavra de Jesus: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Essa reciprocidade da experiência da misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro, e esse amor de Deus que está em nós, não podemos reter esse amor, mas somos obrigados a repassar para aqueles, não somente que nos amam, mas sobretudo para aqueles que necessitam, portanto, desse amor.
Então esta é uma regra chamada de ouro para a vida cristã. Ou seja, o perdão, receber o perdão de Deus e também saber dar o perdão de Deus, né? Depois Jesus vai explicar, claro, né, o que é esse amor, né? E explica também que amar só a quem nos ama, realmente fazer o bem, ou mesmo em relação àqueles que nos fazem já o bem, ou esperando alguma coisa em troca, isso não é nenhuma novidade, porque os pagãos fazem a mesma coisa. Aí a minha pergunta sempre é: como é que a fé entra como elemento diferencial na nossa vida? Se nós tivermos um comportamento igualitário àquele dos pagãos, a fé não faz uma diferença na nossa vida. Portanto, a fé é o elemento diferencial que nos faz entender Deus e nos faz também agir segundo essa graça e misericórdia dele presente em cada um de nós. Então, a nossa recompensa, ela será grande se nós amarmos os nossos inimigos, não se nós amarmos somente aqueles que nos amam. Jesus nos ensina o verdadeiro amor, que é amar sem interesse, né? Como dizia Santo Agostinho, a medida do amor é um amor sem medida, é um amor sem interesse. Portanto, é um amor sem esperar nada em troca. Por isso, sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Deus é esse nosso Pai. Mas nós só seremos verdadeiramente seus filhos, filho de Deus, filho do amor, se de fato nós vivemos o desafio do amor. Dom Pedro, muitas vezes as pessoas perguntam assim: Dom Pedro, mas como é difícil amar, como é difícil seguir o cristianismo, né? O grande desafio, portanto, de ser cristão é esse amor sem medida, né? É amar até as últimas consequências, incluindo, portanto, os nossos inimigos. Porque o Pai é bondoso para com todos, com os ingratos, né, e com os bons. Então, é como aquela imagem de Santa Teresinha, né, que o sol brilha para todos, né? Ele não se esquece, portanto, de levar a sua luz até aquela florzinha do jardim que está lá no recanto. Ela também é tocada por essa luminosidade que expressa o amor incondicional de Deus por todas as criaturas. Então, ser misericordioso, o que significa isso? É dar o coração àqueles que mais necessitam. Dar o coração aos ingratos, aos maus, aos perversos. Eles precisam, portanto, do testemunho do nosso amor. Os maus são os mais necessitados do amor humano e, sobretudo, do amor de Deus. Esta, portanto, é a abertura do coração misericordioso do Pai, que atinge, portanto, aqueles que estão mais distantes. Por isso, o evangelista São Lucas, ele coloca, portanto, as 3 parábolas da misericórdia, que expressam uma ideia daquilo que estava perdido e que é encontrado por Deus. Sobretudo o filho pródigo, que quer se distanciar de Deus e Deus vai ao encontro desse mesmo filho com a sua graça. Assim também deve ser no nosso coração, o nosso gesto misericordioso. Esse é um grande desafio para o cristão. Não simplesmente julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas são, mas tentar atingir essas pessoas com o gesto do perdão, com o gesto de doar o amor de Deus. Ou seja, pensar, não como eu, humanamente falando, trataria essa pessoa perversa e má, com uma sentença, com um juízo ruim, negativo. Então, portanto, é como Deus, a nossa pergunta deve ser feita, como Deus agiria em relação a esse pecador. Então eu tenho que agir também, né? Então é interessante observar que o modo com o qual nós vamos viver desemboca, portanto, na eternidade, né? Fazer, portanto, esse gesto, para que também Deus tenha esse gesto misericordioso para com cada um de nós no dia do juízo final. Para concluirmos, meus irmãos, essa homilia de hoje, o evangelho de hoje, ele tem, nesse sentido, uma função de recordar-nos como Deus nos ama, mas também de que modo eu estou vivendo a minha vida, como eu sou, como eu me reconheço, pecador ou não, me vejo como um agraciado, ou seja, eu vejo Deus como uma fonte inesgotável desse amor misericordioso, de uma fonte de uma vida nova que me faz transformar o modo de ver a Deus e também os irmãos. Ele de fato revela quem é Deus para mim, o evangelho de hoje. Quem sou eu para ele e o que devo ser para os meus irmãos. Então isso é muito importante. Trata-se, portanto, de uma catequese sobre o coração da vida cristã. O amor de misericórdia, único amor possível em um mundo de miséria.
em um mundo onde nós não encontramos o amor, em um mundo de uma carência espiritual, de um mundo materialista. Ele é a única força capaz de vencer este mundo. Então que possamos ter essa coragem dada por Jesus e sermos misericordiosos com todos, e seja esta nossa marca da vivência cristã no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Imaculada e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.